Eu gostaria de falar sobre uma questão bastante importante, que é a morte. Morte não apenas do indivíduo, mas a morte como uma ideia que existe disseminada em todas as partes da Terra e que ao longo dos séculos tem sido encarada como um problema jamais resolvido. Não existe apenas o medo individual da morte, mas também uma atitude enorme e coletiva frente à morte. Na Ásia, bem como nos países do Ocidente, e que precisa ser compreendida. Iremos então considerar em conjunto todo esse assunto. Ao considerar um problema tão vasto e significativo, as palavras servem apenas para que nos comuniquemos, para nos permitir manter uma comunhão uns com os outros. Mas a palavra por si só pode facilmente se tornar um obstáculo quando tentamos compreender uma questão profunda como esta da morte, exceto se lhe dedicarmos toda a nossa atenção e não nos limitarmos a tentar encontrar uma razão para a sua existência, apenas de forma verbal, loquaz ou intelectual. Antes, ou talvez durante o processo de compreender este extraordinário fenômeno chamado morte, precisaremos compreender também o significado de tempo, que é outro elemento de extrema importância em nossas vidas. O pensamento cria o tempo, e o tempo controla e molda o nosso pensamento. Estou usando a palavra tempo não apenas no sentido cronológico de ontem, de hoje e amanhã, mas também no sentido psicológico. O tempo que o pensamento inventou como um meio de atingir, de alcançar, de adiar, ambos influenciam muito as nossas vidas, não é verdade? É preciso que se tenha consciência do tempo cronológico. De outra forma, eu e você não poderíamos marcar um encontro em determinado lugar. O tempo cronológico é obviamente necessário nos eventos de nossas vidas. Esse é um ponto absolutamente claro sobre o qual não precisamos nos aprofundar. Assim, o que devemos explorar, discutir e compreender é o processo psicológico total que denominamos tempo. Por favor, se vocês se limitarem a ouvir as palavras e não procurarem enxergar as implicações ocultas que estão por trás delas, temo que não possamos ir muito adiante. Muitos de nós somos escravizados pelas palavras e pelos conceitos ou fórmulas que as palavras reuniram. Mas não coloquem tudo isso de lado simplesmente, pois cada um de nós possui uma fórmula, um conceito, uma ideia e um ideal, racional, irracional ou neurótico, de acordo com o qual se vive. A mente se guia por determinado padrão, por uma determinada série de palavras que se transformou num conceito, numa fórmula. Isso é verdadeiro para cada um de nós. E, por favor, não se enganem a esse respeito. Existe uma ideia, um padrão, de acordo com o qual moldamos a nossa vida. Mas se queremos compreender essa questão de vida e morte, todas as fórmulas, padrões e ideações que existem porque não compreendemos o que é viver, precisam desaparecer. Um homem que vive plenamente, completamente sem medo, não tem nenhuma ideia sobre o viver. Sua ação é pensamento e seu pensamento é ação. Não são duas coisas separadas. Mas por temermos aquilo que chamamos de morte, nós a separamos da vida. Pusemos a vida e a morte em compartimentos distintos e estanques com um grande espaço entre eles. E vivemos de acordo com a palavra, de acordo com a fórmula do passado, da tradição, daquilo que já ocorreu. A mente, presa a este processo, não pode jamais enxergar todas as implicações da vida e da morte ou compreender o que é a verdade. Assim, ao investigar comigo essa questão, se o fizerem como um cristão, um budista, um hindu, ou como o que quer que seja, vocês estarão completamente perdidos. E se trouxerem para essa investigação os resíduos das suas diferentes experiências, o conhecimento que adquiriram nos livros ou por intermédio de outras pessoas, de novo, ficarão não apenas desapontados, mas também bastante confusos.
O homem que se dispuser realmente a empreender desta investigação deve, antes de mais nada, livrar-se de tudo o que constitui a sua formação. E esta é a nossa maior dificuldade. É preciso livrar-se do passado, não como uma reação, mas sim porque sem essa liberdade é impossível descobrir algo novo. Compreender é liberdade, mas poucos de nós desejam ser livres. Preferimos antes viver na segurança de um esquema formado por nós mesmos ou num esquema construído pela sociedade. Qualquer desarranjo desse padrão é muito inquietante e, evitando esses distúrbios, vivemos uma vida de negligência, morte e decadência. Para investigar a imensa questão da morte, precisamos inevitavelmente estar cientes, não apenas da nossa escravidão a fórmulas e conceitos, mas também de nossos medos, do nosso desejo de continuidade e assim por diante. Para investigar, precisamos estar renovados ao abordar o problema. Por favor, isso é de extrema importância. A mente precisa estar clara e não se prender a nenhum conceito ou ideia, se quer penetrar em algo tão extraordinário como deve ser a morte. A morte deve ser algo extraordinário e não esse fenômeno que tentamos frustrar e do qual temos tanto medo. Psicologicamente, somos escravos do tempo, entendendo-se por tempo as lembranças do ontem, do passado, com todas as suas experiências acumuladas. Não se trata apenas da sua memória como uma pessoa em particular, mas também da memória coletiva, da raça do homem ao longo das eras. O passado é constituído das dores individuais e coletivas do homem, de suas desgraças e alegrias, de sua luta extraordinária pela vida contra a morte, com a verdade, com a sociedade. Tudo isto é passado, o ontem multiplicado milhares de vezes. E para muitos de nós, o presente é o movimento do passado em direção ao futuro. Não existem divisões exatas, tais como o passado, o presente e o futuro. O que aconteceu, modificado pelo presente, é o que acontecerá. Isso é tudo o que sabemos. O futuro é o passado modificado pelos acidentes do presente. O amanhã é o ontem reformulado pela experiência, pelas reações e pelo conhecimento de hoje. Isso é o que chamamos de tempo. O tempo é algo que foi organizado pelo cérebro, e o cérebro, por seu turno, é o resultado do tempo de milhares de ontens. Cada pensamento é resultado do tempo. É uma resposta da memória. É a reação dos anseios de ontem, de suas frustrações, falhas, dores, perigos iminentes. E com essa retaguarda, olhamos para a vida e consideramos tudo. Se existe Deus ou não, qual é a função do Estado, a natureza do relacionamento, como superar ou se ajustar ao ciúme, à ansiedade, à culpa, ao desespero, à dor. Encaramos todos esses problemas com aquele pano de fundo do tempo. Mas o que quer que encaremos? O que é a morte? Essa é uma questão tanto para os jovens como para os velhos. Portanto, formulem a questão para vocês mesmos. Será a morte meramente o terminar do organismo físico? É disso que temos medo? Será o corpo o que desejamos que continue? Ou será alguma outra forma de continuismo que desejamos? Todos nós verificamos que o corpo, a entidade física, se desgasta com o uso pelas diversas pressões, influências, conflitos, necessidades, solicitações, dores. Alguns, provavelmente, preferiram que o corpo pudesse durar por 150 anos ou mais. E talvez os médicos e cientistas venham finalmente a descobrir uma forma de prolongar a agonia na qual muitos de nós vivemos. Mas cedo ou tarde, o corpo morre. O organismo físico chega ao fim. Como qualquer máquina, ele por fim se desgasta. Para a maioria de nós,
A morte é algo muito mais profundo do que o fim do corpo, e todas as religiões prometem algum tipo de vida após a morte. Ansiamos por uma continuidade. Queremos estar seguros de que algo continua após a morte do corpo. Esperamos que a psique, o eu que vivenciou, lutou, conquistou, aprendeu, sofreu e desfrutou, o eu que no Ocidente é chamado de alma e no Oriente por outro nome, possa continuar. Portanto, nós estamos preocupados mesmo com a continuidade e não com a morte. Não queremos saber o que é a morte, não queremos compreender o extraordinário milagre, a beleza, a profundidade, a imensidão da morte. Não queremos investigar aquilo que não sabemos. Tudo o que queremos é continuar. Dizemos, eu que vivi por 40, 50, 60 anos, eu que tenho casa, família, filhos e netos, eu que fui ao escritório dia após dia por anos a fio, eu que tive brigas e apetites sexuais, eu quero continuar a viver. Isso é tudo com o que nos preocupamos. Sabemos que existe a morte, que o fim do corpo físico é inevitável e assim dizemos, preciso estar seguro da minha continuidade após a morte. Temos, portanto, crenças, dogmas, ressurreição, reencarnação, 1000 formas de escapar da realidade da morte. E quando temos uma guerra, colocamos cruzes para os pobres rapazes que foram dizimados. Esse tipo de coisa vem acontecendo há milênios. Nós jamais nos dedicamos por inteiro à tentativa de descobrir o que é a morte. Abordamos sempre a morte com a condição de que precisamos nos assegurar de haver uma continuidade posterior. Dizemos, quero que o conhecimento continue, entendendo-se por conhecimento as nossas qualidades, as nossas capacidades, a recordação de nossas experiências, as nossas lutas, satisfações, frustrações, ambições, e também o nosso nome e a nossa propriedade. Tudo isso é o conhecimento e queremos que tudo isso continue. Uma vez assegurados dessa continuação, então talvez possamos investigar o que seja a morte e se existe algo como o desconhecido, que deve ser algo extraordinário para se descobrir. Assim, vocês percebem a dificuldade. O que queremos é a continuação. E nunca nos perguntamos o que leva à continuação, o que dá origem a essa cadeia, a esse movimento de continuidade. Não queremos saber o que é a morte. Não queremos compreender o extraordinário milagre, a beleza, a profundidade, a imensidão da morte. Não queremos investigar aquilo que não sabemos. Tudo o que queremos é continuar. Dizemos, eu que vivi por 40, 50, 60 anos, eu que tenho casa, família, filhos e netos, eu que fui ao escritório dia após dia por anos a fio, eu que tive brigas e apetites sexuais, eu quero continuar a viver. Isso é tudo com o que nos preocupamos. Sabemos que existe a morte, que o fim do corpo físico é inevitável e assim dizemos. Preciso estar seguro da minha continuidade após a morte. Temos, portanto, crenças, dogmas, ressurreição, reencarnação, 1000 formas de escapar da realidade da morte. E quando temos uma guerra, colocamos cruzes para os pobres rapazes que foram dizimados. Esse tipo de coisa vem acontecendo há milênios. Nós jamais nos dedicamos por inteiro à tentativa de descobrir o que é a morte. Abordamos sempre a morte com a condição de que precisamos nos assegurar de haver uma continuidade posterior. Dizemos, quero que o conhecido continue, entendendo-se por conhecido as nossas qualidades, as nossas capacidades, a recordação de nossas experiências, as nossas lutas, satisfações, frustrações, ambições, e também o nosso nome e a nossa propriedade. Tudo isso é o conhecido e queremos que tudo isso continue.
Uma vez assegurados dessa continuação, então talvez possamos investigar o que seja a morte e se existe algo como o desconhecido, que deve ser algo extraordinário para se descobrir. Assim, vocês percebem a dificuldade? O que queremos é a continuação e nunca nos perguntamos o que leva à continuação, o que dá origem a essa cadeia, a esse movimento de continuidade. Se observarem, perceberão que é apenas o pensamento que produz um senso de continuação, nada mais. Por intermédio do pensamento, você se identifica com a sua família, com a sua casa, com seus quadros ou seus poemas, com o seu caráter, com as suas frustrações, com as suas alegrias. Quanto mais você pensa num problema, mais você o enraiza e gera a continuação desse problema. Se você gosta de alguém, você pensa nessa pessoa, e é esse mesmo pensamento que produz um sentimento de continuidade no tempo. Obviamente, você precisa pensar, mas pode você pensar a respeito de um momento, nesse momento, e então deixar de pensar? Se você não disse, eu gosto disso, é meu, é o meu quadro, a minha autoexpressão, o meu Deus, a minha mulher, a minha virtude, e pretendo mantê-los. Você não teria nenhum senso de continuidade no tempo, mas você não pensa claramente, diretamente acerca de cada problema. Existe sempre o prazer que você quer conservar e a dor do qual você quer se livrar, o que indica que você pensa em ambos, e o pensamento dá continuidade a ambos. O que chamamos pensamento é a resposta da memória de associações, o que em essência é o mesmo que a resposta de um computador. É preciso que você chegue ao ponto em que percebe por si mesmo a verdade disso. Muitos de nós, na verdade, não queremos realmente descobrir por nós mesmos o que é a morte. Ao contrário, queremos permanecer no conhecido. Se o meu irmão, o meu filho, a minha mulher ou o marido morre, sinto-me miserável, solitário, cheio de autopiedade. É o que chamo de sofrimento. E eu vivo nesse estado miserável e confuso. Eu distingo a vida da morte, a vida de brigas, amarguras, desespero, desapontamentos, frustrações, humilhações, insultos, porque essa vida eu conheço e a morte eu não conheço. Crença e dogma me satisfazem até que eu morra. Isso é o que acontece com a maioria de nós. Esse senso de continuidade que o pensamento dá à consciência é bastante superficial, como percebem. Nada há nele de misterioso ou de enobrecedor. E quando você compreende todo o seu significado, você pensa. Onde o pensamento for necessário. Claramente, logicamente, de forma sadia, não sentimentalmente, sem essa constante necessidade de satisfação, de ser ou de se tornar alguém. Então você aprenderá como viver no presente. E viver no presente é morrer a cada momento. Você está então apto a investigar, porque sua mente, não estando mais amedrontada, está sem qualquer ilusão. É absolutamente necessário estar sem qualquer ilusão. E a ilusão existe apenas enquanto houver medo. Quando não há medo, não há ilusão. A ilusão surge quando o medo se enraiza na segurança, quer seja na forma de um relacionamento em particular, ou na de uma casa, de uma crença ou de uma posição e prestígio. O medo cria a ilusão. Enquanto persistir o medo, a mente estará tomada por diversas formas de ilusão. E essa mente não pode, em hipótese alguma, compreender o que é a morte. Iremos agora investigar o que é a morte. Ao menos irei investigar o assunto, apresentá-lo, mas só é possível compreender a morte, viver com ela completamente, conhecer o seu profundo e pleno significado quando não se tem medo e, portanto, ilusão. Libertar-se do medo
é viver totalmente no presente, o que mostra que você não está funcionando de maneira mecânica quanto ao hábito de memória. Muitos de nós estão preocupados com a reencarnação ou querem saber se continuarão a viver depois que o corpo morre, o que é bastante comum. Será que compreendemos a trivialidade desse desejo de continuidade? Será que enxergamos que quem exige continuidade é apenas o processo de pensar, o mecanismo do pensamento? Uma vez que percebo esse fato, se verifica a extrema superficialidade, a estupidez dessa exigência. Será que o eu continua após a morte? Quem se importa? E o que é esse eu que você quer que continue? Seus prazeres e sonhos, suas esperanças, desesperos e alegrias, suas propriedades e o nome que você carrega, seu pequenino caráter e o conhecimento que você adquiriu em sua vida limitada e estreita e que foi obtido com a ajuda de professores, de literatos e de artistas? Isso é o que você quer que continue e é apenas isso. Agora, quer você seja jovem ou velho, é preciso acabar com tudo isso. Você precisa acabar com isso completamente, de modo cirúrgico, como um cirurgião opera com um bisturi. Então a mente estará sem ilusões e sem medo. A partir daí, ela poderá observar e compreender o que é a morte. O medo existe apenas em função do desejo de se apegar ao que é conhecido. O conhecido é o passado vivendo no presente e modificando o futuro. Essa é a nossa vida dia após dia, ano após ano, até que morramos. Como pode uma mente como esta compreender algo além do tempo ou de motivos, algo totalmente desconhecido? Compreendem? A morte é o desconhecido e você tem ideias sobre ele. Você evita encarar a morte ou racionaliza dizendo que ela é inevitável. Ou você tem uma crença que o conforta e que lhe dá esperança. Mas apenas uma mente madura, sem medo, sem ilusão, sem esta estúpida busca de autoexpressão e continuidade. É apenas uma mente assim que pode observar e descobrir o que é a morte, porque sabe como viver no presente. Por favor, acompanhem isso. Viver no presente é estar sem desespero, pois não se vive ansiando pelo passado e não há esperança no futuro. Portanto, a mente diz, o hoje basta para mim. Ela não evita o passado, nem fica cega para o futuro, mas compreendeu a totalidade da consciência, que não é apenas individual, mas coletiva. Logo, não existe o eu separado dos muitos. Ao compreender a totalidade de si mesma, a mente compreendeu tanto o particular quanto o universal. Assim, ela deixou de lado a ambição, o esnobismo, o prestígio social. Tudo isso foi por completo afastado da mente, que está vivendo plenamente no agora e, portanto, morrendo para tudo o que aconteceu a cada minuto do dia. Então você descobrirá, se chegou até aqui, que a morte e a vida são uma só. Você está vivendo totalmente no presente, completamente atento, sem escolha, sem esforço. A mente está sempre vazia e a partir desse vazio você olha, observa, compreende e, portanto, vive e morre. O que tem continuidade jamais pode ser criativo. Apenas aquilo que determina pode saber o que vem a ser o criar. Quando a vida é também a morte, existe amor, existe verdade, existe criação. Pois a morte é o desconhecido, assim como a criação, o amor e a verdade o são.